Boa noite a todos, gente. É assim muito gratificante poder conversar sobre um assunto tão importante, né? Para a gente, né? Que faz parte da nossa vida, do nosso ambiente, né? E que infelizmente não tem sido tão discutido, não tem sido tão conversado assim, né? Então, essa eu acho que é uma oportunidade bem bacana da gente começar essa conversa, né? E, na verdade, assim, a ideia nossa dessa palestra é justamente para a gente criar a oportunidade, né, de fazer cursos, né, pequenos cursos, né, e um curso de pós-graduação voltado para essa área de zoonoses, de saúde pública, né, e trazer à tona mais essas discussões em relação ao controle de doenças, ao controle de zoonoses, né? Eu não sei aqui quem já trabalha, se já trabalha com zoonoses, se vocês quiserem colocar aqui no chat antes da gente iniciar também, para eu conhecer vocês. Algumas pessoas eu conheço, a Andrea, professora Andréia, nossa, que bacana, é um prazer saber que você está assistindo uma palestra minha, tem alunos aí assistindo também, e aí se vocês quiserem, fiquem à vontade para perguntar, se quiserem ligar a câmera para falar, para a gente ficar mais próximo até, e sintam-se à vontade, tá? Com relação à palestra em si, eu, na verdade, procurei fazer algo que a gente não ficasse, não falasse muito especificamente, pontuasse, né, uma ou outra zoonose, tá? Porque a gente sabe que existem inúmeras zoonoses importantes, né, no mundo e no nosso país, né, no nosso Brasil. Então, na verdade, eu procurei pensar em a gente fazer uma conversa em relação às questões que levam, né, a existência dessas zoonoses, né, o porquê das pandemias, o porquê das epidemias, né, mais nesse sentido, né, então é uma coisa, uma discussão mais geral nessa questão das zoonoses, tá? Então, com relação, né, cenário epidemiológico das zoonoses no Brasil, eu deixo aqui meu e-mail, para quem quiser conversar mais, depois se precisar, Thaís, eu não sei, tem um grupo também, se quiser entrar em contato comigo por WhatsApp, né, fiquem à vontade. Então, para a gente começar, o que são zoonoses, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, na sua primeira definição, ela diz que zoonoses são doenças, né, ou doenças infecciosas que são naturalmente transmitidas entre os animais vertebrados e os humanos, né? E eu busquei aí uma informação mais atualizada em relação às zoonoses da Organização, né, Mundial da Saúde, de 2016, que ela fala que as zoonoses são doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre os animais vertebrados e os seres humanos,
né? Existe essa característica de ser naturalmente transmissível e que pode ser causadas por diversos agentes etiológicos, né? Os prions, os vírus, as bactérias, as rickétsias, fungos, protozoários, né? Existem inúmeros aí agentes envolvidos, né, nas zoonoses. A gente vai ver que realmente zoonoses, né, as doenças de potencial zoonótico são em bastante número, né, e eu coloquei o Rudolf Virchow, né, que foi um médico aí bastante influente nessa questão das definições, né, da definição de zoonoses, e eu busquei essa frase que eu achei bastante interessante, né, que fala que entre a medicina humana e a medicina animal não existe uma linha divisória, e nem deve haver. O objeto de estudo é diferente, mas a experiência obtida constitui a base de toda a medicina. Então, acho que isso é muito importante e muito inteligente quando a gente fala em questão de zoonoses, né? Porque, no meu ponto de vista, as zoonoses jamais... Obviamente, para você ter uma zoonose, você tem que ter um humano, você tem que ter o animal, né? Tem que haver essa interação, né? E não há uma zoonose, não há zoonose se não houver essa interação. E, obviamente, que a gente indo mais profundamente, né, no tema, é claro que medicina veterinária e medicina humana, né, elas devem sim caminhar juntas, né, para que haja esse entendimento com relação às zoonoses, né? Então, é necessário isso, é necessário que cada vez mais a questão da saúde única, que a gente vai falar um pouco mais para frente, ela seja entendida e que a gente, enquanto, né, médico veterinário, enquanto profissional da saúde animal, mas também da saúde humana, né, a gente interaja, assim, com os profissionais da saúde humana, né, e mais ainda com a questão ambiental, né? Então, tudo isso interagindo, né, que vai nos dar ferramentas para a gente conseguir discutir, né, as questões relacionadas a essas zoonoses, né, a esse tanto de doenças que existem e que têm esse potencial zoonótico, tá? Então, por que essas zoonoses são tão importantes? Eu já me adiantei um pouco, né? Mas no mundo a gente sabe que as zoonoses, estima-se, né, que elas causem cerca de 2,5 bilhões de casos de doenças e cerca de 2,7 milhões de mortes anualmente, né? Tem um slide mais bacana aqui, né? Se a gente for pensar, esse é um slide da Organização Internacional de Epizootias e da ONU 2017 e 2020, né? Que fala em questão de alguns números e que são super importantes quando a gente fala de zoonoses, né? Então, ele mostra que, pelo mundo, as zoonoses correspondem a cerca de 62% das doenças de notificação compulsória. Só relembrando, são aquelas doenças que são necessárias, que é necessário que a gente faça notificação para o sistema de saúde, né? 60% dos patógenos reconhecidos, como os vírus, as bactérias, os protozoários, os parasitas e os fungos, são causadores de zoonoses.
60% das doenças infecciosas humanas são zoonoses, né? 3 a cada 5 novas doenças humanas que aparecem por ano são de origem animal. Quer dizer, de origem animal, de transmissão direta, através de alimentos de origem animal também, a gente inclui, né, obviamente, os alimentos de origem animal, que são importantes veiculadores de zoonoses também, né. Outro ponto, 70% das doenças emergentes são zoonoses, têm essa característica em potencial de ser zoonoses. E 80% dos agentes têm o potencial para uso em bioterrorismo, né, como arma biológica, né? E ainda ele fala que a prevenção, né, é muito importante devido a essa questão das zoonoses, né? Então, nas últimas 2 décadas, as doenças zoonóticas, elas causaram perdas econômicas no valor de mais de 100 bilhões de dólares, sem contar a pandemia, né? Que poderá custar em torno de 9 trilhões de dólares nos próximos anos. Quer dizer, isso foi em 2020, hoje em 2022, eu não sei, não procurei essa informação do quanto custou, né, quanto que gerou de perda econômica a pandemia, mas com certeza foi um número bem alto, né? Então, essa questão das zoonoses, a gente vê que ela é muito importante, né? Existe um número de doenças expressivamente grande que são zoonoses em potencial, né? Zoonoses que acontecem no momento, zoonoses que já aconteceram em algum momento e passaram novamente a acontecer, que são aquelas zoonoses reemergentes, e aquelas zoonoses que estão surgindo, né, que não tínhamos casos, mas que estão aparecendo e que a gente nunca tinha vivenciado a presença delas, que são as zoonoses emergentes, né? E nesse meio de tudo, a gente fala também em doenças negligenciadas, que são aquelas doenças que estão relacionadas com as questões socioeconômicas, né? Dos diversos países que sofrem com essas doenças tropicais, né? Então, no meio de tudo isso, né, a gente levanta, eu acho que uma questão bem importante, bem interessante, que é discutir, falar mais sobre zoonoses e levantar essas questões de será que a gente tem muitas zoonoses? Será que realmente o Brasil tem essa expressividade em questão de epidemia, de pandemia? Será que a partir daqui a gente realmente pode ser o berço de uma nova epidemia ou pandemia de alguma zoonose, né? Então, a gente sabe que, segundo o Taylor, existe aí e fez a distribuição dos patógenos humanos conhecidos, né? Então, a gente falou que todos eles potencialmente podem causar zoonoses, né? Então, dentro dessa distribuição, existem mais de 1.415 patógenos causadores de doenças infecciosas, né? E aí a gente vê a distribuição de homintos, né, 20%, protozoários 5%, 15% de fungos, 15% vírus e prions, e 38% de bactérias e riquétias, né, como agentes, como patógenos, né, que causam doenças, né, e que estão relacionados ao risco, né, de doenças emergentes e reemergentes, né? Então, é bastante o número desses patógenos, né?
E aí, como eu falei dessa questão da expressividade, do número expressivo de agentes em potencial causadores de doenças, de zoonoses, dessa interação homem-animal, né? Dessa questão de que, para existir zoonoses, a gente precisa da existência do humano, da existência dos animais, e a gente vai mais a fundo da questão ambiental, né? A gente, eu separei aqui esse material dessas autoras aqui, onde elas discorrem na questão da saúde única, né? Então, falando de zoonoses também, falando de saúde de saúde animal e de saúde humana, né? A gente não pode deixar de falar, então, desse conceito de One Health, que é um conceito muito antigo, né? Mas que ele vem sendo cada vez mais explorado, né? E vem ganhando, né? Impulso, né? Em muitas discussões, né? Pela questão da participação não só, né, dos profissionais que estão relacionados diretamente às questões de saúde, né, a saúde humana e saúde animal, né, médicos veterinários, não só nós profissionais, né, mas também outros profissionais de outras áreas também participando dessa discussão, né, em relação a essa interação entre o ambiente humano e o animal, né? Tudo como, né? Toda essa engrenagem funcionando em uníssono, né? Para que tudo se harmonize e para que a gente consiga, no final das contas, né? Saber lidar de uma forma mais harmoniosa com essas questões do aparecimento, né, dessas doenças, dessas epidemias, dessas doenças pandêmicas, né, e o impacto de tudo isso na nossa saúde, na saúde dos animais, né? Então, o resumo desse trabalho fala do conceito, né? Olha, a One Health reconhece que a saúde dos seres humanos, dos animais, plantas e o ambiente está interconectado, interdependente. Então, a gente chama essa atenção, até eu e a Thais, a gente conversou, essa questão do curso, essa questão de chamar mais médicos veterinários, né, para a área de saúde pública, a área de medicina veterinária preventiva, justamente por essa questão, porque existe essa interdependência. Nós fazemos parte, né, nós, enquanto profissionais, talvez sejamos, com a minha modéstia, os mais capacitados, talvez, para falar não sei se os mais capacitados, mas eu acho que nós temos muitas ferramentas para lidar com essas questões relacionadas à doença, né? Que tem as zoonoses e essa questão da saúde humana e saúde ambiental. Eu acho que dentro dessa questão, nós, independente aí eu falo da escolha profissional, né? Não sei se eu não sei se alguém colocou aí no chat, na área que atua, né? Nada disso, mas eu creio que assim, não existe um número ainda pequeno de profissionais que se interessam por essa questão da saúde pública, né? Da medicina veterinária preventiva, né?
mais são mais atuantes na medicina veterinária mais clínica, né? No olhar ainda do paciente, né? Então, a gente quer chamar atenção, né, e trazer mais pessoas para essa questão da medicina veterinária preventiva. O que a gente pode fazer, mesmo que sendo um veterinário clínico, qual é o nosso papel nessa questão dessas doenças de caráter zoonótico, principalmente, né? Qual é o nosso papel em relação a esse controle? E eu sempre falo, quando eu dou aula de zoonoses, a questão da educação em saúde, né? Nós somos multiplicadores, né? E principalmente em relação às zoonoses, a gente pode multiplicar essa informação e é importante isso, né? E muitas vezes a gente, atuante na clínica médica, esquece dessa questão, né? A gente sabe como tratar uma zoonose, né? Pelo menos a maioria que a gente tem vivenciado, né? Mas a gente às vezes esquece dessa informação que vai além daquele animal, né? Da saúde daquele animal, né? Às vezes a gente esquece dessa interação com o meio, né? Que ele está, né? Com o além da questão da zoonose em si, né? Então, essa é uma questão bastante que eu sempre gosto de levar em consideração, né? Então, aqui só para a gente falar um pouco mais da saúde única, né? Então, ela levanta essa questão, esse esforço colaborativo e interações de abordagem holística para a saúde global e conservação ambiental envolveu veterinários, médicos, enfermeiros, dentistas, biólogos, profissionais de saúde pública, educadores, antropólogos, ambientalistas e muitas outras profissões com vários benefícios. Então, a questão da saúde única, né, é uma questão muito ampla, né, como eu falei, e isso ela é colocado como um benefício geral, né, essa interdisciplinaridade, ela traz benefícios, né, e se a gente olhar nesse quadro que elas colocam nesse manuscrito, né? Então, ela fala de aumento de oportunidades profissionais, né? Um maior conhecimento científico e tecnológico, melhoria de saúde e bem-estar animal e humano, né? Novos desafios com colaboração e parceria entre profissionais de medicina veterinária, medicina humana, profissionais de saúde pública, né, desenvolvimento de centros de excelência em educação, né, então isso chama a atenção para a gente que realmente a gente pode, né, e precisa fazer mais, né, e discutir mais sobre zoonoses, sobre saúde pública, sobre prevenção de doenças infecciosas, sobre, por que não, saúde ambiental, sim, né? Mudanças ambientais, né? A gente vai ver na nossa mais para frente a questão da ambiental em si, né? Os fatores ambientais que são extremamente importantes, né? Para essa questão do aparecimento de novas doenças, né? Bastante interessante. E nessa engrenagem toda, a gente pensa, né, saúde única, mas o que é saúde, né? Saúde é estar livre de qualquer doença, né? Será que é só isso, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde,
existe uma definição muito mais abrangente, né? Então, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né? Tanto para o homem, né? E a gente pensa né, em todos os seres. A gente pensa no homem, a gente pensa nos animais. Então, estado de bem-estar físico, mental e social, né? Do homem e também dos animais, né? Então, a gente precisa estar nesse equilíbrio, essa engrenagem toda que fala a saúde única, né? Dessa harmonia, né, entre as várias saúdes, vamos dizer assim, para equilibrar tudo isso, né? Então, é a saúde global, né, eu diria, né? E nessa saúde global, tudo precisa estar em harmonia, né, para que seja garantido o bem-estar físico, o bem-estar mental e o bem-estar social, né? Claro que essa questão ela é muito mais complexa, né? A gente não vai ter tanto tempo para discutir tudo isso, mas a gente sabe que é uma questão bem complexa, né? Falar de meio ambiente, falar de questões de mudança climática e tudo isso, e nem a ideia aqui não é isso, mas saber que isso realmente influencia muito nas questões do surgimento das zoonoses, né? Então a gente sabe, segundo a Organização das Nações Unidas, a gente sabe que existe uma forte relação entre as zoonoses, né, e a degradação ambiental, né? Então, a gente sabe que todas essas mudanças no meio ambiente são mudanças que vão interferir nas questões relacionadas aos ambientes, né, dos animais, né, sejam eles animais silvestres e principalmente dos animais silvestres, mas também dos animais de produção e, claro, que de animais de companhia, né? Então, o surgimento de doenças, de zoonoses, né? Então, aqui são dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, logo que surgiu a pandemia, né? Aliás, foi em 2016, né, que foi, e depois, posteriormente, tem um novo material, né, onde é falado sobre a questão do Covid, mas aqui é relacionado os fatores que favorecem o surgimento das zoonoses, então a gente tem diversos fatores, né, desmatamento, né, mudanças e outras mudanças no uso do solo, né, as questões da intensa produção agrícola e pecuária, né, a resistência antimicrobiana, que isso é um fator extremamente importante, né, seja a questão do uso de medicamentos na espécie humana, nos animais, né, de alguma forma, essa resistência antimicrobiana, ela contribui expressivamente, né, para o surgimento dessas zoonoses e para essa questão até dessas zoonoses reemergentes, né? A questão do comércio ilegal e irregular de animais silvestres, né, que é bastante importante quando a gente fala de zoonoses, né, dessa proximidade, né, do ser humano com espécies de animais silvestres, que até então a gente não tinha, não acontecia,
né? Então, cada vez mais a gente vê o comércio desses animais, a gente vê, na verdade, alguns animais que não eram animais de companhia, se tornando, entre aspas, animais de companhia, interagindo muito mais próximo, né, das pessoas, do que a gente via há um certo tempo. Então, tudo isso favorece, né, esse contato mais próximo da gente com esses animais e, consequentemente, traz a, a, a possibilidade, né, da transmissão de um agente etiológico que muitas vezes somente está circulando naquela população de animais, né? E por questões óbvias de mudança ambiental, de proximidade com outras populações, né, com outros hospedeiros diferentes, aquele agente ele possa, por algum motivo, saltar, né, fazer um spillover da população de animais para a população humana, e aí começar a circular nessa população humana e possivelmente ocasionar uma epidemia, né, um surto, uma epidemia, ou de uma forma mais extrema, uma pandemia, né? Então, a gente sabe de diversas doenças, eu na verdade, não quis me direcionar né, pontuar nenhuma doença específica, né? Porque eu acho que esse é um tema muito abrangente, né? E, na verdade, eu quero somente que a gente chame atenção para essa questão de como é esse cenário no nosso país, né? E se, diante desse cenário todo, nesse pós-pandemia, né, a gente vai continuar, em algum momento vai surgir uma nova pandemia, ou né, uma nova pandemia, que é talvez o mais grave, né? E se aqui a gente tem potencial para que surja, né, uma epidemia que se transforme em pandemia, né? Essa é a questão mais que eu trouxe mais para a gente conversar aqui, né? E, claro, a questão da mudança climática, né, que a gente não pode deixar de falar, né, as variações de temperaturas, né, os dias que a gente, né, num dia a gente tem muito calor, muito frio, chuvas em períodos variados, né, então isso favorece, sim, essas questões, essas mudanças até de populações, né, e de agentes etiológicos circulantes nessas populações, né? Então, isso com certeza vai favorecer a existência de novas zoonoses na população, né? E aí, a gente evolui um pouco mais para um quadro talvez mais abrangente, né? Que fala aí dos motivos, dos meios né, das condições, né, mais detalhadamente do surgimento das zoonoses, né? Então, infecções de humanos e animais, pelas questões, de transporte de pessoas ou animais doentes, do turismo e da globalização. Se a gente for pensar na pandemia, né, o Covid, o que aconteceu, né? De repente, ela surgiu lá no outro lado do mundo, do continente, e em poucos meses ela se espalhou aí, né? Em questão de pouco tempo, por todos os continentes, se transformou numa pandemia, né? Então, essa questão da globalização, essa questão
do turismo, né, com certeza, o vírus, os vírus, falamos em vírus, mas todos os, né, diversos outros agentes, claro que ele, é o que eu falo, ele não tem essa possibilidade, né, de viajar de um continente para outro, né, vir junto com alguém dentro de um avião, né, e enfim, transitar de uma região distante a outra de alguma forma e ser introduzido num novo ambiente, né? E se tiver, claro, possibilidade, passar a circular naquele novo ambiente, né? Como eu já havia falado, a domesticação e a interação com animais silvestres, né? Então, essa proximidade da população humana com a população de animais silvestres, a interação de animais, muitas vezes animais de produção, né? Em áreas onde há presença de animais silvestres, as mudanças climáticas e o uso do solo, já falamos, né? A adaptação do patógeno à nova espécie hospedeira, que é a questão do salto de uma espécie para outra, né? Então, de repente, isso acontece bastante com vírus, né? De repente, ele está circulando ali numa determinada população de animais, ele está relativamente adaptado àquela população de animal, mas por uma questão ambiental, mudança ambiental, proximidade até de uma nova população, e por algum motivo há alguma mutação, né? E esse agente ele vai saltar para essa nova população de animais e passar a circular nessa nova população de animais, né? E dependendo né, dessa interação, desse grau de interação entre esse parasita, né, entre esse patógeno e o ambiente, né, e esse novo hospedeiro, ele passe a circular e ele passe a ser transmitido nessa nova população. Tem alguém riscando o slide? A aquisição de novos fatores de virulência, como eu já falei, essa questão, né, mutação, transferência de genes entre bactérias, as mutações nos vírus, né, produção animal e alteração das práticas de manejo também, né, as questões com relação aos animais de produção, número de animais de produção, né, a utilização de probióticos, fatores de crescimento, né, até a questão do uso de antimicrobianos e as resistências a antimicrobianos, né, as questões com relação aos animais de companhia, né, então a gente tem um número cada vez maior de famílias com diversos animais, né, cachorro, gato, papagaio, enfim, animais, uma população grande de animais convivendo no mesmo ambiente, né? Então, isso também favorece. Uma questão bastante interessante, que é a questão das zoonoses transmitidas através da ingestão de comidas exóticas, né? Carnes de caça, né? Isso também favorece, né? Essa transmissão de zoonoses, então a caça, né, de animais, a procura, né, desses animais
esses novos hábitos, né, da ingestão dessas comidas exóticas, e até eu vou adiante com relação ao aumento do consumo de pescados, né, e das zoonoses transmitidas por esses alimentos, né, essa é uma questão que tem sido bastante ressaltada, né, existem algumas zoonoses que são transmitidas por esses animais, né, por peixes, mas que ainda se desconhece, né, algumas questões dessas zoonoses, né, então até eu estava vendo material há pouco tempo falando, né, da necessidade até de profissionais que queiram estudar mais, trabalhar nessa área de controle de zoonoses relacionadas a esses a peixes, né, por exemplo, que é uma área pouco explorada e que vem se tornando importante com relação à transmissão de doenças, né, de zoonoses. Aí fala-se de contato com animais de estimação de zoológico, de circo, né, e ali a questão da industrialização e segurança de alimentos, né. Então, todas essas questões aí são favoráveis para a transmissão dessas zoonoses, né. E aqui, daqui para frente, eu só ressalto, né, porque a gente também não tem tanto tempo, mas eu falo um pouco, eu separei alguns poucos artigos, né, somente para a gente chamar atenção, com relação justamente à questão das zoonoses emergentes e reemergentes, a questão dos riscos socioambientais para o surgimento, né, das epidemias e das pandemias, né, e um outro, a questão das zoonoses que são invisíveis no Brasil, né, então eu escolhi essas 3 questões que eu acho bastante relevante a gente explorar um pouco, né, com essa questão das pandemias, né, epidemias, pandemias, né. Então, com relação às zoonoses emergentes e reemergentes e a sua importância para a saúde animal e para a produção animal, então, nessa questão, eu peguei esse material do pessoal da Embrapa, né, que realmente a gente ressalta que no Brasil, né, há bastante, há essa questão, né, da emergência e reemergência de doenças são ainda pouco conhecidos, né, pouco discutidos e entendidos, mas que é uma questão que está bastante relacionada com o crescimento da população humana, e a gente até pode extrapolar para o crescimento da população de animais também, né, animais de companhia, né, principalmente se a gente for entrar na questão de saúde pública, né, no descontrole, né, das populações, do crescimento, né, das populações de cães, de gatos errantes, né, na existência de animais dentro da população que ainda não tem acesso, né, à saúde, né, assim como a população humana também tem dificuldade no acesso, e a gente fala, né, a gente sabe que isso é um agravante para a permanência e para a circulação de doenças, né, infecciosas, e essa questão do número de animais, né, muito grande, que não tem acesso à saúde porque não são domiciliados, não têm, né, vivem na rua, né,
não são protegidos né, com relação a doenças, né? Então, isso vai favorecer muito a permanência dessas zoonoses, e eu acho que isso dificulta o controle, sim, né? E também favorece a emergência e a reemergência de novas doenças, né? A questão que eu volto a falar dos fatores ambientais, né, é ressaltado também, mudanças climáticas, a globalização, intensificação da produção animal, né? Então, a gente cresce a população humana, né, cresce a população que precisa de comida, né? Então, a gente necessita de produzir mais proteína animal para conseguir dar conta de alimentar toda essa população, né? Então, aumentando a produção de produtos de origem animal, consequentemente, se a gente não tiver um controle, né, sanitário desta produção, a gente corre o maior risco da disseminação de novas doenças, né? Então, o alimento aí é um fator, o alimento de origem animal é um fator também muito importante e favorece muito essa emergência e reemergência de doenças, né? Então, fala-se que 75% das doenças humanas emergentes ou reemergentes do último século são zoonoses, né? Zoonoses potencialmente letais, né? E tanto para humanos quanto animais, e também zoonoses que afetam a economia, né? Se a gente for falar em tuberculose, em brucelose, e outras doenças mais que continuam presentes dentro da população de bovinos, por exemplo, que são zoonoses e que também afetam, né, economicamente a produção animal, né? Então, e ela fala em 20% de perdas na produção animal, né, animal mundialmente falando, né, em questão dessas zoonoses, é bastante, né? Então, se a gente for pensar na questão da produção agrícola, né, onde a gente tem uma grande, uma expressiva produção, né, e se a gente for pensar na questão do clima, né, como ela fala, região tropical, abrigando a maior diversidade ambiental do globo, né, isso favorece demais o surgimento e a reemergência de novas zoonoses, sejam elas virais, sejam elas bacterianas, né? E uma questão que é bastante colocada, que eu acho que é unânime entre os autores, né, é a questão da região amazônica, né, sendo um dos, como eles chamam de hotspots, né, onde as doenças surgem, né, ou poderão emergir, né, e eu acho que essa questão da Amazônia é uma questão muito, que ainda a gente precisa explorar bastante, justamente por essa questão do surgimento de doenças, da reemergência de doenças, né? Então, essa questão, né, dessa rede que ela coloca, né, de cooperação, de ações estratégicas, também a gente vê que é uma questão, obviamente, unânime, né, com relação aos autores, né, as estratégias de vigilância cada vez mais intensas, as pesquisas, né,
a comunicação, capacitação, né? Eu creio que quando a gente fala de zoonoses, a gente não pode deixar de lado a questão de educação em saúde, né? Eu converso bastante essa questão com os meus alunos, né? O que a gente, a partir do momento que a gente tem uma zoonose, o que a gente vai fazer, né? Quais são as nossas ferramentas, né? Enquanto profissionais da saúde, multiplicadores de informação, o que a gente leva, né, para a sociedade em relação a isso, né? A gente sabe, eu falo, é uma doença que tem tratamento, né? É uma doença que só tem vacina, né? Porque o que a gente não pode é deixá-la chegar na população. Mas uma vez que ela tenha chegado na população, o que a gente faz? Que ferramenta que a gente tem para minimizar, né, o estrago que ela pode fazer, né? O que a gente pode se antecipar, né? A ideia é discutir, gerenciar os riscos para não deixar ela chegar na população, mas se ela chegar, quais as ferramentas que a gente vai ter para usar que vão funcionar para a gente não deixar que ela cause tanto estrago dentro da nossa população humana e da nossa população animal, né? Essa é a questão que eu acho que é unânime, que a gente tem que discutir, que os autores discutem, né? E aí a gente vai para um trabalho bem recente, né, de 2022, da Science Advance, que fala da questão socioambiental, né, da vulnerabilidade, né, socioambiental e dos riscos de doenças, né, de zoonoses emergentes no nosso país, né, e é discutido, então, justamente essa questão, que o Brasil é residência para uma imensa biodiversidade de animais e vegetais, e, consequente, abriga também uma variedade significativa de patógenos e parasitas, né? Claro que isso vai variar de uma região para outra, né? De um estado para outro estado, depois a gente vai ver no próximo material dessa questão, e é enfatizado muito a questão da proximidade com a região amazônica, né? Da alta diversidade de micro-organismos ali circulando e do alto risco, né, desse salto, né, desses agentes para novas populações, né, e de alguma forma a vulnerabilidade da população humana, né, diante desses agentes, né, e então ela fala que recentes aumentos nas vulnerabilidades sociais e ecológicas do país, associados aos cenários políticos e econômicos, né? E acende o alerta também para a propensão, como eu falei, dessa mega diversidade atuar como incubadora de uma possível pandemia provocada por zoonoses. Né? Então, de alguma forma, acho que eu já falei, eu já respondi a minha pergunta lá do final, mas depois eu acho que a gente vai ter um pouquinho de tempo para discutir, e eu quero saber de vocês o que vocês acham em relação a isso, né? É enfatizado também essa questão que as zoonoses ocorrem por meio do fenômeno conhecido como spillover, né? Que quando patógenos que circulavam restritamente em um grupo animal, eles saltam da espécie e passam a infectar outras espécies, incluindo seres humanos, né?
E mais ainda, a questão da expansão das atividades humanas para regiões de matas e florestas, né, o desbravamento de novos habitats, né, e de habitats que são de animais silvestres, né, que é um aspecto que vai favorecer esse cenário de emergência de novas doenças, tá? E principalmente com relação à transmissão de zoonoses, né? Por conta da criação de animais selvagens em residências, né? A caça, a venda e o consumo desses animais selvagens, como a gente ressaltou no início, a destruição desses habitats, né? E muitas vezes não só numa questão exploratória, mas de um convívio forçado, né? Em ambientes que eram somente de animais selvagens, né? E que passam a ser também de outras espécies animais, incluindo o homem, né? Então, essa questão. E, claro, a gente tem que reforçar aí o que é muito importante, que são os efeitos nocivos ao meio ambiente, né? Que vão favorecer com certeza aí essa emergência, né? Então, a poluição do ar nos centros urbanos, falta de tratamento de esgotos, áreas contaminadas por produtos químicos, né? E, claro, aqui, voltando à questão da degradação, favorecendo, então, o surgimento, né, das novas doenças por alterações desses agentes etiológicos, né? Isso é uma coisa que eu falei, mas é importante a gente ressaltar essa questão de que todo o território brasileiro ele está suscetível a emergências de doenças ocasionadas por zoonoses, mas que áreas, obviamente, mais próximas da floresta amazônica são áreas mais suscetíveis por toda essa diversidade, né, de ecossistema animal e vegetal que existe ali, né. Nesse artigo, eu não coloquei a foto, né, ele aponta por estados, né, os riscos da existência, né, de surtos, né, de zoonoses, né. Então, ele fala do Maranhão, né, aqui eu exemplifico também o Maranhão, que tem cerca de 34% do seu território coberto pela floresta tropical e é classificado como área com alto risco para surtos de zoonose. Enquanto que o Ceará, que é um estado vizinho, onde prevalece caatinga, apresenta um baixo risco no surgimento de novas doenças. Quer dizer, então, existe essa correlação, né, do tipo de ambiente, né, da questão ambiental, né, com o surgimento desses patógenos, com o risco de surtos, né, uma vez surgindo a possibilidade de um surto ou de uma epidemia proveniente dessas regiões, né. E daí eu não coloquei tudo, mas ele aponta em cada região geográfica esse risco, né? Ressaltando as regiões próximas lá da floresta amazônica, mas isso não significa que, uma vez que tenha surgido uma doença, né, que passe a ser uma zoonose,
e que causa um surto naquela região, ela não possa começar a circular em outras regiões, né, fora daquela região próxima à floresta, né? Então, existe, ó, claro que essa possibilidade também, né? Então, isso é o risco em potencial do espalhamento dessa doença, né? Se tiver uma boa relação hospedeiro quer dizer, se tiver uma relação favorável para o hospedeiro, para o parasita, né, pode haver essa migração, vamos dizer assim, tá? O Brasil é um país mega diverso, onde as consequências da perda de biodiversidade devido à alteração do habitat, principalmente associada ao desmatamento ou à degradação florestal, além das mudanças climáticas e superexploração de recursos, entre outros fatores, tem potencial para aumentar a incidência de zoonoses. Então, ela conclui os autores, né, concluem esse trabalho com essa questão aí, né, da biodiversidade dos fatores climáticos. E uma outra questão que eu quero colocar também é em relação às zoonoses que são invisíveis, né? Então, esse paper também ele é bem recente, né, de um grupo de pesquisadores do laboratório de hantaviroses, né, da Fiocruz, e ele foi publicado na Lancet, né, e ele fala das sombras para os holofotes, né, as zoonoses invisíveis no Brasil. Né, e eu apontei aqui 3 questões que eu achei relevantes, né, que é a subestimação do ônus de algumas zoonoses, né? Os recursos limitados e a falta de informação sobre o seu significado e distribuição de determinadas zoonoses, que levaram continuamente muitas delas ao esquecimento, né? Como a febre maculosa, as doenças virais, né, hantavírus, arenavirose, febre Q, a bartonelose, que é importante, digo outras mais, né, que são que são negligenciadas, né, pela dificuldade no diagnóstico, pela falta realmente de recursos, né? Eu acho que a gente tem sim uma carência ainda de recursos destinados, né, ao estudo dessas doenças, principalmente zoonoses que são negligenciadas e que são importantes para o nosso país, porque são doenças tropicais, né? E é ressaltado a capacidade, né, de identificar novos casos, que ainda é muito desafiadora, né? A crise da saúde, né, do Covid, que aumentou também essa invisibilidade dessas doenças, né? Então, tudo isso favorece, né, para essa questão de elas estão invisíveis, mas elas estão circulando, né? E se a gente for entrar, né, monkeypox, né, varíola do macaco, né,
primeiro veio o Covid, agora a varíola e muitas outras doenças virais aí circulando, né? Em potencial causadoras, né, de surtos, né, de epidemias e por que não de epidemia, de pandemias também, né? E a gente, com relação a essa questão das epidemias e pandemias que foi levantada, né, que a gente pensou em fazer essa conversa, essa palestra, né, a gente sabe que, tipicamente, as zoonoses, elas são endêmicas, elas circulam em níveis endêmicos na população, né, então existem, né, elas ocorrem por meio de focos naturais, só que, no entanto, essas mudanças de ecossistema e de condições meteorológicas e climáticas podem, sim, favorecer e causar epidemias, né? Especialmente, e aí a gente fala da questão dos vetores também, né? Dos invertebrados, que também é super importante com relação à transmissão dessas doenças, né? O surgimento de novos vetores, né, e transportando aí novos agentes, principalmente os agentes virais, né, então, muitas vezes, quer dizer, a gente pensando no nosso país, talvez muitas doenças que poderiam estar em nível endêmico, né, mas por essas questões ambientais, principalmente, se transformam em epidemias, né? Possivelmente possam se transformar em epidemias, né? Então, pensando nesse sentido, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça, né? A gente já sabe que está ocorrendo as mudanças climáticas, mudanças meteorológicas. Como é que a gente consegue frear tudo isso? Quais são as ferramentas que hoje a gente tem e que a gente coloca na mesa para discutir essas questões dessa mudança de patamar de endemia para epidemia, né? Qual a relação, então, que a gente tem entre a educação ambiental e a saúde única, né? Por que eu volto a falar que é tão importante essas discussões e a gente levar pessoas aí capacitadas e qualificadas para discutirem essas questões, né? À frente de tudo isso, né? Então, a gente pode usar essa ferramenta, né, essenciar a questão da educação ambiental, né, ela vai atuar como transformadora, né, da sociedade, né, do modelo de desenvolvimento vigente, com todos os seus impactos à saúde do ambiente, saúde animal e saúde humana. Eu acho que discutir mais essas questões é muito importante, né? Então, a gente formar profissionais qualificados com essas questões, né, de mais envolvendo a saúde pública e o controle dessas doenças que podem gerar pandemias e epidemias, né? E não sei, dizimar a população, talvez, né? A gente não sabe, né? Mas essa transformação ela se dará por processos formativos de promoção de reflexões críticas a partir de um olhar abrangente e complexo para o meio ambiente e a sociedade que estamos construindo e da participação de todos nessa mudança, né?
Então, há interfaces cada vez mais evidentes entre a degradação ambiental, a desigualdade social e as pandemias, né? Tudo isso ancorado no modo de produção e consumo, determinantes para desequilíbrios e uma relação insustentável com o uso dos recursos naturais, né? A gente tem que ser sustentável, né? Essa é a ideia, né? Então, as políticas públicas de educação ambiental voltadas para a saúde única, né? Pensar nessas questões, né, ambientais com uma seriedade maior, né? E com essa pandemia, a gente acredita na urgência, né, de recuperação de ecossistemas para se garantir uma maior estabilidade econômica, uma maior estabilidade socioambiental, um ambiente mais equilibrado, né, para que a gente diminua as chances do surgimento de novas epidemias e pandemias, né? E aí, só para a gente finalizar, que eu acho que eu passei muito tempo, né, Thaís? Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, eles falam que a natureza está em crise, né, ameaçada pela perda da biodiversidade de habitat, pelo aquecimento global e pela poluição tóxica. Então, falhar em agir é falhar com a humanidade. Enfrentar a nova pandemia de coronavírus e nos proteger das futuras ameaças globais requer o gerenciamento correto de resíduos médicos e químicos perigosos, a administração consistente global da natureza e da biodiversidade e o comprometimento com a reconstrução da sociedade, criando empregos verdes e facilitando a transição para uma economia neutra em carbono. A humanidade depende de ação agora para um futuro resiliente e sustentável. Né? Então, eu acho que eu encerro com essa colocação aí bem importante e perguntando, né, sobre a questão inicial que a gente colocou, né, como tema. Corremos o risco do surgimento de uma epidemia ou pandemia a partir do Brasil? E aí essa é uma questão que eu também coloco para vocês, para nós, discutirmos, conversarmos, se houver aí um pouquinho de tempo, para vocês colocarem a experiência, né, de vocês em relação a esse tema que é muito abrangente, que não dá para a gente falar em tão pouco tempo, né, e também convido vocês, né, Thaís, para Tô aqui. o próximo curso, né, Isso. que a gente vai fazer no dia 30, né, de Exato, 30 de novembro. novembro. Deixa eu até puxar aqui, leptospirose. Leptospirose na Clínica de Cães e Gatos, diagnóstico e manejo, 30 de novembro, das 19 às 23 horas. Um apanhado geral, né? Mais para o clínico, voltado mais para o clínico também, né? Na Clínica de Cães e Gatos aí, leptospirose. E em janeiro, nós estamos com aí muito legal também de esporotricose, que a Fabi vai ministrar aí, esporotricose no Brasil. Então, 18 de janeiro, das 19 às 23 horas, aí, em ambas as datas caem numa quarta-feira, né? 30 de novembro e 18 de janeiro, perdão. Eu vou até... Quer que eu projete aqui, Fabi, na tela do Zoom, a página do curso, para quem quiser dar uma olhada na página do Ibra, não sei se tem necessidade. Eu vou fazer assim, eu vou jogar no grupo. Eu vou jogar os links no grupo do WhatsApp, para quem tiver interesse, aí clica lá e dá uma olhada. Ou chama no grupo também, o pessoal do grupo está sempre disponível para ajudar vocês, quem tiver interesse nos temas. Mas eu queria dizer que o microfone de todo mundo está liberado para quem quiser abrir, fazer algum comentário, colocar, né? A Fabi abriu para discussão aí. Isso. Essa explanação toda, né, a respeito do cenário,
E se alguém quiser abrir e colocar o seu comentário, colocar aqui no chat, tá liberadíssimo. Estou colocando os links lá no grupo agora. Assim, para a gente, a ideia aqui, na verdade, é a gente explorar essa questão, né? Discutir mais essas questões relacionadas às zoonoses, a importância do conhecimento em relação às zoonoses, ao controle de zoonoses, ao que a gente faz, né, diante, né, da existência de uma zoonose, né, a ideia não é para que todo mundo dê a sua, né, faça a sua participação, né, tem alguma, né, quem já trabalha, não sei se tem, se todos são dessa área, né, trabalham com essa área, se tem alguém que discorda de tudo que foi falado, se tem uma opinião diferente, é legal que a gente coloque em discussão, né, a experiência de todo mundo, eu acho que vai ser gratificante, né, até para a gente como a gente vai estar com o projeto do curso de pós-graduação nesta área, né, é importante que a gente discuta bastante, né, essas questões. Fabi, eu queria aproveitar, na verdade, né, abrindo a discussão aqui, colocar uma coisa que a gente observa hoje com a abertura dos cursos para o país inteiro. O quanto a gente que fica em São Paulo, capital, como a gente vive numa bolha em Sim. relação a doenças infecto-contagiosas na clínica de pequenos, de grandes, enfim, mas principalmente de pequenos, né? O IBRA em si fica na região da Vila Madalena, São Paulo, é quase zona central de São Paulo. E a gente não tinha noção, eu particularmente, né, não tinha uma noção, assim, sabia, claro, sei que o país inteiro é tomado, né, por doenças infecto-contagiosas de todo tipo, inclusive zoonoses, mas eu não tinha essa visão que a gente tem hoje, depois que a gente abriu os cursos e as aulas, a partir do momento que comecei a ministrar aulas, vou até abrir minha câmera aqui para não ficar falando tipo a moça do aeroporto, né, que a gente faz o quanto... Eu me senti a moça do aeroporto. Falando aqui só a voz, né? O quanto que a gente não tinha esse panorama assim do país e como isso mudou agora com a abertura dos cursos para o país inteiro, porque a gente consegue hoje a audiência do país todo nos nossos cursos, nas pós e tudo mais, o como isso mudou, principalmente a minha visão, a visão dos nossos professores que vivem, né, no estado de São Paulo, e como é preocupante a situação do país, assim, né? Então, essa semana mesmo eu estava ministrando aula na pós de acupuntura, e o quanto as meninas estavam comentando sobre surtos de leishmaniose, sinomose, ehrlichiose, então, zoonoses ou não, mas como isso está explodindo de descontrole mesmo, e existe toda essa questão da sobrenotificação também, acho que isso também contribui demais para esse risco, né, elevar cada vez mais esse risco do surgimento dessas pandemias, epidemias, enfim. A esporotricose. Esporotricose. Elas não mencionaram na aula, mas com certeza, assim, né, o quanto isso fica subnotificado e a gente acaba sabendo na nossa rotina, no nosso meio, mas isso não vai a público, assim, né, a população em si não tem esse acesso, né. E, na verdade, assim, né, quando você vem também da sua base epidêmio, né, a zoonose, então a gente sabe que é difícil você identificar uma zoonose, né? Inclusive o diagnóstico clínico é difícil, né? Não é tão simples assim. Até eu acho que a gente tem uma vantagem, o médico veterinário, a nossa área tem uma vantagem maior em relação ao médico humano, né? Então, eu acho que a gente vivencia até mais a questão do diagnóstico de zoonoses, né? Você vê que o médico, se ele não for um médico que tenha uma experiência em infectologia,
né? Ele tem dificuldade. É verdade, é verdade. Então, ainda a gente tem um pouco, mas ainda é a questão assim do diagnóstico. Muitas vezes a gente está em São Paulo, para a gente o diagnóstico, a gente tem mais recursos, né, em relação a isso. A gente tem bons laboratórios próximo da gente para fazer, mas muitas pessoas estão em outros estados e não têm essa mesma facilidade. Fora a questão financeira do próprio tutor, Sim, né, em arcar com todas essas despesas, por mais que a gente tenha esse sim. acesso, né, realmente é uma situação bastante complexa de É. gerenciar. Eu acho que o descontrole é muito grande, então o risco realmente eu acredito que é um risco bem relevante. Oi, Sim. Andréia! Agora sim, hein? Agora essa discussão enriquece, hein? Vai lá, pode mandar ver. Eu vou até fechar meu microfone. Cadê? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nossa, Andréia. mas já vou falando, já começando dando risada, né? Que daí Com certeza. Não já me dei a câmera só para levantar a mãozinha, que a gente não aguenta Muito ficar bom. sem falar. Gente, até vou olha apresentar a professora Andréia. A professora Andréia é professora, né, na PUC de Poços de Caldas. Ela gerencia toda a área de produção TPOA, gado leiteiro, produção de produtos de origem animal, principalmente leiteira aí, né, de gado leiteiro. Se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige, hein, André? Mas eu acho que ninguém melhor do que ela, que está em uma das linhas de frente de produção de alimentos de origem animal, para falar a respeito desse assunto também. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, assim, eu que agradeço. Daí, primeiro, é parabenizar, né, assim, a Uibra nessa abertura que está tendo nesses últimos tempos, na possibilidade de outros cursos na área da produção, da gente fazer um entendimento e entrando... Desculpa, André, só te interrompendo, mas a gente falando isso, André, a gente está com alguns cursos da Andréia para entrar aí também, né? Então, cursos nessa área de produção de produtos de origem animal, de gado leiteiro, produção aí. Estamos com esses cursos engatilhados também, vai ser mais uma área nova que a gente está abrangendo aí, graças a Deus, pelo Ibra. Exatamente. Time de peso. Vamos expandindo. Com certeza. Não, eu preciso falar. Posso falar uma coisa agora? Opa! Agora eu já assim, morri, nossa, de saudades do Napigama. Meu Deus do céu! Gente, que honra! Não, estou muito feliz de você participando, né, da palestra aí, dessa aula que, nossa, Andréia me deu aula. Vou falar assim, Andréia. A verdade é essa. Eu comecei a engatinhar e quem deu a mão para mim foi a Andréia. Olha que show. Ai, que bom! Nossa, assim, daí vai falando dessas coisas, daí o povo que às vezes vai assistindo fala assim, que velharia que tá aí nesse que absurdo! Não, a gente não fala idades. Não, idade a gente não fala. Não revela foi ontem que o Napigama existiu, que foi estagiário, assim, que tudo aconteceu. Exatamente. E acho que daí você vai também pensar junto comigo, que na hora que a gente se torna professor, ou a gente nasce como professor, até hoje eu também não decidi ainda nesse aspecto, mas a maior alegria é a gente se ver e conseguir estar se reencontrando. Daí por isso que a primeira coisa que eu já ia estar falando aqui é te parabenizar, assim, é com muito orgulho, assim, palestra excelente, assim, eu amo o tema, assim, é legal a gente ter a oportunidade de discutir, que sempre a gente está aprendendo, vamos ter informações, termos de hotspot, a gente vai aprendendo e é muito bacana. E assim, corremos o risco de surgimento de epidemia ou pandemia a partir do Brasil, acho que nessa amplitude, eu diria que sim, assim, diante de todo o cenário. E assim, o aspecto que você trouxe da necessidade e dessa urgência que a gente tem que ter na questão ambiental no país. E a gente, enquanto médico veterinário, assumir essa responsabilidade da questão da educação ambiental. Então, eu achei assim, excelente a visão que você trouxe para dar esse starter. E um outro ponto também que a gente começou a discutir, que você frisou, questão de diagnóstico.
porque, já que não vamos falar de tempos, né? Assim, ontem, dentro da própria discussão da OIE, dentro da discussão dos conselhos, dentro da discussão de todo o grande ponto falho, é justamente eu não digo não tanto assim a capacitação técnica, porque no fundo, a gente tem a formação, tem a capacitação técnica, mas daí chega naquele momento que vai, não, e aí? E um a mais para realmente a gente conseguir fazer um bom diagnóstico com bom apoio laboratorial. Então, eu acho que é esse tipo de palestra, a possibilidade da gente se encontrar, a possibilidade de discutir os próximos temas. Vamos estar juntos, leptospirose, esporotricose, que são maravilhosos, para a gente poder estar se aprimorando, né? se atualizando nesses assuntos, e trazer para todos que estão, que eu já tenho alguns alunos, né, vários alunos que estão aqui assistindo na palestra, que gentilmente, assim, eu falei, vocês vão assistir. Daqui a pouco vou estar se manifestando aí. Daí, porque é justamente assim, um ponto, uma abertura na mente que precisa. A gente tem a oportunidade de discutir e agradecer. Na figura da Thaís, do Ibra, a possibilidade de você estar vindo aqui, Fabi, de estar dando essa oportunidade de palestra gratuita para o primeiro passo é a gente difundir e discutir conhecimento. Parabéns! Não, obrigada. E eu acho que você colocou uma coisa importante, né? Abrir a mente para novas discussões em relação a essas doenças, né? Porque às vezes a gente está lá, né, na clínica mesmo, e a gente está muito focado em resolver a questão do paciente, claro, né? Tirar ele daquela situação, tratar aquele animal, mas e o depois? O que a gente faz com tudo? E o todo, depois, né? Por que aconteceu? Por que essa zoonose chegou nele, né? Até ele, né? Então, eu acho que isso que é a questão, né? Da gente abrir a mente e entender. É o que eu sempre falo, que ferramentas que a gente tem, né? Chegou na população, e a gente faz o quê para conseguir, né? Resolver ou minimizar essa doença, né? Então, eu acho que eu fico feliz mesmo da professora Andréia estar aí, nossa, como eu te falei, é um orgulho mesmo, né? Gente, eu tô chocada, Fabi, porque eu não sabia, vou começar que eu não sabia que vocês se conheciam, já tinham trabalhado juntas, e são fantásticas. Eu fui do Napigama. Cara, imagina, assim? Eu fui cria do Napigama. Quais as chances? Eu aprendi o gosto pela pesquisa no Napigama. Olha. Né? Essa coisa de microbiologia, né? Foi... Sim. A minha primeira escola foi o Napigama. Levo com muito orgulho, assim. Muito orgulho mesmo. Fui muito feliz, assim. Essa passagem foi muito bacana. Que maravilha. Não, fiquei muito feliz de estar todos nós aqui reunidos agora. E né, daqui para diante, a gente está agora estruturando, né? A gente está estruturando uma pós nessa área, e até já fica o convite para a professora Andréia, que com certeza fará parte desse corpo. Sim, com certeza. Então, começar a galgar essa, né? A trazer essa área para dentro do Ibra também, né? Como mais uma linha de formação. Eu acho que é fundamental. É de onde eu saí também, né? Eu academicamente vim dessa área também, então é um orgulho conseguir trazer ela para dentro aí do Ibra com mais uma linha de oferta, né? De conhecimento e de pesquisa também, é fantástico. Muito obrigada. Muito feliz. Thaís, tem a Gabriela. Entrou aqui. Isso. A Gabriela falou clínica de equinos, mas me interessa bastante por saúde pública. E tá tudo interligado, né? Querendo ou não, tá tudo interligado. Então, é muito legal ver o pessoal de todas as áreas, praticamente, aqui, interessados nesse assunto, que une todas as áreas da veterinária. Na verdade, não tem nenhuma área que fuja disso, né? Independente de qual área você esteja, né? Mesmo quem trabalha com comercial aí, sempre vai estar ligado aí à saúde animal, então... Né? Sim, é o que a Andréia colocou bem. Exatamente, colocou a One Health. Expandir o pensamento, né? Ampliar a nossa visão. Exatamente. E saber que a saúde pública é tudo, né? Tudo faz parte, né?
saúde única, né? Foi Não exatamente importa o que a Gabriela colocou aqui no chat. Ela colocou One Health. E é o termo que realmente define do que se trata hoje a atuação do médico veterinário, independente de qual área ele esteja aí atuando. Então... Sim, e eu acho que isso, só para não estender muito, né? É importante que a gente olhe para a importância da nossa profissão. Eu acho que isso a gente ressalta o quanto o médico veterinário é importante, né? Nós não somos supérfluos dentro da saúde, nós somos fundamentais dentro da saúde, né? Isso que é bacana, né? Então, isso é só um pedacinho, né? Uma discussãozinha, mas olha o quanto a gente é importante, né? O quantas doenças a gente pode controlar, né? Para garantir a saúde da população, né? E falando dos alimentos, né? E da parte da professora Andréia, né? Da saúde parte de produção leiteira também, olha como, né? O quanto o nosso papel é relevante em tudo isso. Eu acho que a principal mensagem, talvez da minha parte, pelo menos, é essa, a gente começar a mudar realmente a nossa visão, né? Não se fracionar, né? Eu sou clínico de pequenos animais, ou né? Não, você é um médico veterinário, você participa de tudo isso, de alguma forma, né? Acho que é isso. Acho que a mensagem é exatamente essa, realmente. E quem está na linha de frente ali, né, é quem tem esse poder de começar todo esse movimento, né, e até engajar a população, até para que medidas, inclusive políticas, sejam tomadas em relação a isso, né. Então, nada como uma população que chama, né, por esse assunto, para que a gente tenha aí melhora nas medidas públicas e tudo mais, para ter um controle maior, né, sobre as zoonoses e outras doenças também. Fantástico. Sim. Nossa, Você levantou a questão. Fala, tá? Não, pode falar. Não, Pode falar. você levantou a questão da esporotricose, né? A Débora, ela trabalha, né, no CCZ e ela fala, ela falou, eu não vi, eu fico abismada a quantidade de casos que chegam da esporotricose e assim, de uma forma que não tem o que fazer. O animal muitas vezes vai para eutanásia, porque o tutor não tem condições. Já está nas últimas, né? Já está. Né? E, inclusive, o tutor também com lesão, né? Então, a gente vê que é uma coisa que não está também tão longe assim. Né? Não está tão longe assim. É importante discutir. Realmente. Acho que falta muita informação mesmo. Entre nós, acho que os veterinários até têm informação. A dificuldade é disseminar essa informação, é difundir isso de uma forma consciente, que as pessoas realmente levem a sério. Acho que essa que é a maior dificuldade. E por isso, esse tipo de evento, quanto mais a gente conseguir criar eventos como esses, né, mais a gente consegue difundir essas informações que são tão importantes aí e que ficam aí, né, por debaixo do tapete, muitas vezes, né? Vamos ter que fazer um mutirão de divulgação. E tem um aspecto daí também citado que é sempre um grande problema, e por isso que é uma pedra no sapato, né, que você falou, Thaís, na questão do próprio envolvimento político, tem outras coisas, outras questões do próprio profissional no dia a dia e o desencorajamento para ocorrer qualquer tipo de notificação, porque o processo de notificação é pesaroso, exatamente, burocrático, burocrático,
sem a gente ter um retorno propriamente daquele processo. Então, você tem o gasto do seu tempo, que é extremamente precioso, sem ter esse retorno. Você não vê um retorno, é verdade. A subnotificação está por aí, mas se pudermos criar situações de eventos onde as pessoas, no mínimo, independente de uma notificação oficial ou não, mas que a gente consiga trocar experiências como essa, né, no CCZ de São Paulo, que eu já não sabia, assim, da casuística e de vindo também na população. Verdade. Aqui em Poços de Caldas tem uma casuística boa, não sei o que é bom na situação, mas esporotricose, especialmente em alguns bairros, mas não na notificação na área da saúde pública humana, né? Então, ou seja, nas UPAs. Mas como aqui na instituição também tem os cursos de medicina, biomedicina e enfermagem, conversando com os alunos, com os outros professores, você vê a dificuldade que eles têm em relação ao assunto zoonose e diagnóstico. Então, ou seja, se a gente patina, assim, nessas outras áreas é muito mais. Então, é difícil. Sim. É verdade. Bom, começando, né, aqui, dando um start no movimento. Vamos ver o que a gente consegue aí, né, levar adiante e fazer alguma mudança positiva aí para frente, né? Só o fato de movimentar já está sendo extremamente positivo e já vamos ter resultados. Com certeza. Gente, muito obrigada. Não sei se vocês querem, alguém quer falar alguma coisa, se não quiser, pode falar, né? A gente programou, gente, essa palestra para 1 hora, né? E ela já está com quase 2. Não tem jeito. Abre para discussão, aí pronto. Aí a gente engata nas conversas aqui. Agradecer a presença de vocês. Se eu contar que ainda tem que preparar uma aula para amanhã. Fabi do céu. Não, gente, vamos deixar a Fabi trabalhar. O pessoal está agradecendo, gente. Muito obrigada, viu, Andréia? De coração, muito obrigada pela participação. Foi uma surpresa muito grata você aqui hoje com a gente. Muito. Gente, olha, eu fiquei muito feliz com todo mundo que participou, né? Eu tenho que falar em especial a Andréia, porque há muito tempo eu não conversava, não sei né, que é professora aí da PUC e tudo, mas a gente não tinha contato. Espero continuar esse contato, né, mais próximo aí para dar continuidade, né, no que a gente começou. Mas realmente fiquei muito feliz. E tenho que agradecer a Thaís. Imagina, né? Eu que agradeço vocês, que é isso. Muito. Eu fico muito orgulhosa de ter vocês, né, no nosso corpo docente aqui, ter vocês como amigas aí, e a gente conseguir trocar essas ideias, essas informações de uma forma tão ampla, tão aberta. Eu acho que é o que falta muito na nossa área, né? Com certeza. Dedicar tempo para fazer essa troca de informação e esse passar de informação, né, que é tão importante. Compartilhamento de informações é muito importante. Obrigada de coração, obrigada a todos, o pessoal agradecendo bastante aí no chat, né? Agradeço vocês que estão aí com a gente, vocês que fazem esse evento acontecer, fazem os eventos acontecerem, se não forem, né? Vocês que estão aí, o público, os professores, né? Altamente capacitados, pesquisadores aí incríveis, né? Que estão sempre afiados ali, são a ponta da lança. Sem vocês a gente não consegue nada. Então eu só agradeço vocês, obrigada mesmo. Foi uma noite excelente, assim, foi um momento excelente de compartilhamento de informações. E é isso, vou parar de falar, deixar vocês falarem. Fabi, faz o encerramento aí, Fabi. Então, eu que agradeço, Fabi, a oportunidade de te ver, também morrendo de saudade, mas a gente vai estar se encontrando em breve. Obrigada a todo mundo e a Thaís. E vamos continuar nessa caminhada. Com certeza. Vamos. Muito obrigada, gente. Obrigada, viu?